Na Baruch FM, um papo bem descontraído na sua web rádio. Vozes no Palco. Baruch FM apresenta... Eu vejo o teatro como um instrumento de provocação. O teatro pra mim ele é tudo. Hoje eu não vivo mais sem ele. Em produção. O teatro pra mim é a união de várias pessoas que tem algo a mostrar, que tem algo a falar pra sociedade. É uma grande responsabilidade. Casa lotada, energia muito boa. Simplesmente incrível. A partir do momento em que a gente abre a porta para o mundo. A gente se coloca na cidade. E nós estamos no centro de São Paulo, e um lugar que passou por um movimento de degradação muito grande, principalmente nos equipamentos culturais. Muitos teatros fecharam. Então, reabrir um espaço parece uma mentira. O teatro vai abrir a porta de novo? Como assim? Não fechou? Não acabou? Não. Porque não acaba, porque o nosso trabalho não acaba, porque o trabalho do artista não para, e o trabalho de quem incentiva os artistas também não para. E por isso que a gente está conectados nessa parceria. Eu só queria falar um pouco sobre a nossa alegria, né? A alegria da família, de estar colocando esse espaço de novo em funcionamento, a presença do meu pai aqui, que está brilhantando, como você mesmo disse, né, esse momento. Foi esse prédio aqui, gente, ele tem 98 anos, né? Ele foi construído pelo meu avô, não existia nada aqui, né? O Vale do Anhangabaú não existia, acho que a 9 de julho naquela época, né? Ainda estava em construção. Então, é um prédio muito antigo, mas ao mesmo tempo é um prédio muito forte, né? Um prédio que, se você andar por ele, por todos os andares, ele não tem nenhuma rachadura, não tem nada. É um prédio muito bem construído, com fundações muito bem construídas. E é um prédio que abriga uma construção em construção, né? Como essa música eu achei incrível, né? É exatamente isso. Aí está o tempo inteiro com atividade. Já passou muita gente por aqui, várias atividades já foram realizadas nesse prédio. Eu mesmo, quando tinha 18 anos, tinha um estúdio aqui de fotografia no terceiro andar. Então ele já abrigou muitas coisas. E há mais ou menos 20 anos atrás, né, aproximadamente, meu pai, idealizador do Instituto Capobianco, resolveu transformar esse espaço num espaço de cultura, de artes cênicas, e abriu isso, começou esse trabalho há 20 anos atrás, teve que ser fechado na época da pandemia, e estamos reabrindo hoje, e vai ser um espaço que será, se Deus quiser, estará sempre aberto, independente do que acontecer. O esforço todo que foi feito para colocar o teatro de pé novamente funcionando, esse projeto de pé, né, está muito bonito, como todos podem ver, né, está muito bacana, bem instalado, e será uma casa agora de artes cênicas e de artes, todo tipo de arte que a gente possa pensar, vai ser abrigado nesse espaço para sempre. Numa noite negra como um gato, soprando um vento morno como um hálito, adentra a Bahia, anal dos insensatos, trazendo nos porões especiarias e verbetes raros. O farol da barra, os gãos e vagalhões, e alerta geral da pátria armada, com suas fardas douropés e galões, a defender a mais-valia e riqueza das nações. Estiveram presentes na reabertura do Instituto Capobianco representantes da cena cultural e artística da cidade, produtores de cultura, representantes do SESC, integrantes da mídia e também o secretário municipal de Cultura, José Antônio Silva Parente, o Totô Parente, que falou da importância da reabertura de um espaço como este do Instituto Capobianco e também da força da cultura na cidade. É uma satisfação enorme poder estar aqui na abertura desse teatro, no momento em que passamos um período em que a cultura foi muito desprezada, no momento em que vários teatros foram fechados. Você vê o renascimento e reabertura
de um teatro é um momento de muita alegria, é um momento de muita felicidade, você ter um novo espaço como esse, voltando a funcionar aqui no coração de São Paulo. Eu quero saudar todos os atores, artistas, atores da Mundana Companhia, na pessoa do Auripoto e do Fabiano, dramaturgo, diretores, críticos, jornalistas. Nós participamos recentemente da Mostra Internacional do Teatro. Minha secretaria tem procurado se interagir com todos os setores da cultura de São Paulo. Eu tenho procurado esses 90 dias, o que eu mais fiz, e agora começa uma fase de entregas, lógico, foi dialogar. Conversei praticamente com todos os setores que fazem a cultura e a arte de São Paulo, do hip hop da periferia às galerias de arte, do circo ao cinema, do teatro à música gospel. Enfim, eu conversei praticamente com todos os setores que fazem a cultura de São Paulo. Nós precisamos estar unidos. A cultura é a primeira que, quando tem algum corte de verba, é atacada. As pessoas ainda têm muitos governantes que ainda tratam a cultura como se fosse uma despesa a mais. O dinheiro da cultura, a educação é mais importante, a saúde é mais importante, isso é mais importante, e a cultura acaba sendo relegada. A cultura tem um poder transformador gigante. A cultura tem um poder econômico gigante. A cidade de São Paulo, essa cidade multicultural, essa cidade que respira cultura, essa cidade que tem um encontro de várias nações. Só para vocês terem uma ideia, e eu imagino que aí não esteja finlandeses, noruegueses, britânicos, franceses, americanos. Só na nossa rede municipal de ensino da prefeitura tem matriculado crianças de 108 nacionalidades diferentes. Isso mostra o tamanho e o pluralismo de São Paulo. Agradeço o convite, estou à disposição. Quando o prefeito me escolheu para ser secretário, eu nunca tinha trabalhado na cultura, fui gestor, fui secretário do Ministério do Planejamento, secretário de Turismo, fui presidente da Embratur, fui secretário do Ministério do Desenvolvimento Regional, mas o que está me deixando feliz mesmo são esses 90 e poucos dias na cultura, porque eu consegui perceber o poder transformador que a cultura tem na vida das pessoas. E o prefeito me convidou, segundo ele, pela minha capacidade de diálogo. Então eu quero deixar as portas da secretaria abertas para sugestões, para críticas, para apontamentos. Eu quero conversar, eu quero dialogar, eu quero ouvir. Eu comprei já a bandeira da cultura, eu estou com 3 meses só, eu já me sinto um de vocês, já virei um culturete total, um defensor. Vou brigar por mais verba da cultura da prefeitura, vou brigar por mais fomento, vou brigar para apoiar o teatro, o cinema, todas as artes. Muito obrigado, parabéns a todos. E essa casa aqui, com certeza, vai contribuir muito para a nossa cultura e para o nosso projeto de reocupação do centro da cidade. Roberto, em seu nome, eu cumprimento toda a sua família, eu cumprimento todos os organizadores desse grande teatro. Muito obrigado. Ao mesmo tempo que a gente celebra, neste ano, 20 anos do Instituto Capobianco, a gente também celebra 18 anos da Mundana Companhia. E a Mundana recebeu esse convite para participar e criar uma residência aqui no Capobianco em 2025 agora e pegando o comecinho de 2026. Vão ser 10 meses de trabalho. Então a gente quer apresentar para vocês rapidamente a programação desses 10 meses. Grandes partes das equipes que trabalham nessas peças estão aqui presentes hoje, atores, atrizes, dramaturgas e técnicos, diretores, cenógrafos, tem muita gente aqui. Uma coisa que eu acho relevante só contar é que a Mundana já esteve aqui no Instituto algumas vezes, já criou processos aqui. Inclusive nós trouxemos para cá um diretor russo chamado Adolf Shapiro, que fez um processo aqui de trabalho de dramaturgia, de etudes. Depois nós fizemos na Selva das Cidades aqui, fizemos uma ação dentro do teatro, depois fomos para aquela escadaria que fica aqui do lado, fizemos uma ação aqui no bar da frente, fizemos uma ocupação no entorno. Então a gente já tem uma intimidade também com esse espaço, e isso é muito, muito caro para a gente. Não podemos deixar de esquecer jamais, ou seja, devemos lembrar sempre das pessoas que já passaram por aqui, dos artistas que já passaram por aqui, dos coletivos que já trabalharam aqui, que são muitos, muitos. Muitas pessoas, você sai perguntando na cidade, Capobianco, eu já fiz uma peça lá, já fiz alguma coisa lá. É impressionante, porque realmente é uma história
cultivada nesse espaço. E o formato de residência, que é o que está se propondo aqui, que nós vamos começar agora, hoje, ele também é uma coisa que o Capobianco sempre fez, sempre teve um estímulo, um espaço que sempre incentivou e fomentou esse tipo de iniciativa, que é muito cara, que é cara no sentido de querida mesmo, e muito rara. Então, é muito feliz da nossa parte poder executar esse trabalho, porque é difícil a gente fazer trabalhos duradouros, como diz a música, obras duradouras. O teatro muitas vezes faz 2 apresentações aqui, 2 aqui e acabou. E de repente a gente está diante de uma possibilidade de fazer uma temporada de 10 meses. Nós vamos fazer 5 espetáculos aqui. Para qualquer pessoa, você fala, quero ir no teatro, pode ir no Capobianco que vai ter peça. Sexta ou sábado ou domingo tem. Às 8 horas da noite. Esse é o nosso conceito geral. A gente vai parar pro Natal, para pro Ano Novo, mas de sexta a domingo, o ano inteiro vai ter uma coisa aqui acontecendo. E além de peças que a gente já apresentou no repertório, tem também peças inéditas. 2 peças inéditas que vão ser criadas aqui dentro. Então, reafirmando também a proposição desse lugar como criador de obras originais. E isso também eu acho muito relevante, porque muitas vezes nós da cultura ficamos dependentes, principalmente nas artes cênicas, de algumas poucas instituições, como o SESC, e agora o Instituto reabrindo as suas portas, que nunca estiveram exatamente fechadas, mas agora fizemos uma reforma, deixou a coisa mais bonita ainda do que já estava. O espaço está lindo, está pronto para receber tanto a Mundana Companhia, quanto outros grupos e outros projetos que com certeza vão aparecer no meio do caminho. E isso vai ser muito rico. Vai ter gente batendo aqui na porta e vai falar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, a partir do momento em que a gente abre a porta para o mundo. A gente se coloca na cidade. E, já que eu estou falando de cidade, eu acho muito relevante também colocar a questão do entorno. Nós estamos no centro de São Paulo, e um lugar que passou por um movimento de degradação muito grande, principalmente nos equipamentos culturais. Muitos teatros fecharam. Então, reabrir um espaço parece uma mentira. Um teatro vai abrir a porta de novo? Como assim? Não fechou? Não acabou? Não. Porque não acaba, porque o nosso trabalho não acaba, porque o trabalho do artista não para, e o trabalho de quem incentiva os artistas também não para. E por isso que a gente está conectados nessa parceria. Tu choravas dançando, já sem dor nem saudade, nessa luz me falaste, amor não há. Não há quem culpar se o sol mentiu, pois quem inventa o amor são sempre 10. Uma rara iniciativa privada a favor da cultura. O Instituto Capobianco abre a residência Mundana, concebida e coordenada pelos atores Auri Porto e Mariano Matos, com diversas atividades ao longo de 10 meses. E você acompanha agora na Rádio Baruch, no portal baruchnews.com, toda essa programação. Agora a gente vai fazer as apresentações da nossa programação. Cláudia Barral fez a dramaturgia. Isso aqui, ela vai falar um pouco desse trabalho, tá? Já foi apresentado, a gente tem três temporadas de peças do repertório. Cláudia Barral é dramaturga, ela é... Da Mundana é assim, Mundana, entrou, está e tá? Então, meu nome mamãe, eu entrei já com o processo um pouco adiantado, o Auri e a Jana já estavam produzindo material e num determinado momento do percurso eles me chamaram para fazer a dramaturgia, para fazer essa costura das cenas lindas que o Auri já estava criando junto com a Janaína Leite. E é um trabalho sobre maternidade, mas não só, é um trabalho sobre maternidade também pelo viés do envelhecimento e pelo viés do Alzheimer. O Auri, a família do Auri lida há bastante tempo com a mãe dele que está nessa condição.
e a forma como a família lida, a forma como a Auri atravessa isso, foi uma necessidade dele de trazer o assunto para o público, para a sociedade, para ele, para Arejá, e também para pensar os estados alterados de consciência. Então a maternidade já é um estado alterado de consciência, a relação mãe-bebê já é um estado alterado de consciência, o bebê já é um estado alterado de consciência. Então, falar um pouco sobre isso. A gente fala sobre psiquismo, sobre adoecimento, sobre saúde, sobre essas fronteiras, mas eu acredito que Meu Nome é Mamãe a gente fala muito sobre amor. Até o final de maio, sempre sexta, sábados e domingos, às 8 horas. E tem sempre um plus. Então, para cada peça que a gente entra em cartaz, a gente vai criar uma atividade paralela. E aí agora a gente vai fazer 2 rodas de conversa sobre autoficção. Então, no dia 13 de maio, tem Janaína Leite, que é o Suti, que é um menino que trabalha com autoficção no Rio de Janeiro, um artista do Rio. A Maria Amélia Farrar, que é daqui, e Casar Mazumi, que é uma atriz iraniana que mora em São Paulo, que também trabalha com essa linguagem. Então a gente vai, além da peça, que tem 24 apresentações, tem essas 2 rodas de conversa. Bom, vamos pra frente. Junho e julho a gente entra em cartaz com um outro espetáculo do nosso repertório, que é um espetáculo com uma direção coletiva, e eu vou pedir pra Luá falar aqui. Vou me concentrar porque foi muito emocionante assistir o vídeo, arrepiamos. É uma história, uma longa jornada de vida, né? Quero agradecer a família Capobianco, porque já estivemos aqui com o Shapiro, na época de Fernanda, milhões de obrigada e vida longa para nós aqui nessa jornada. O Máquinas do Mundo, então a premissa desde o início da fundação da Mundana Companhia sempre foi um pouco trazer para dentro da cena os outros elementos que compõem esteticamente a linguagem do teatro. Então sempre foi uma premissa nossa, além de um desejo forte de cuidar dessa questão. Somos 2 atores e a gente queria muito que os processos dissessem a nós e que a gente pudesse de pertinho cuidar dos processos autorais que a gente vivesse. Nesse caminho, os espaços com que a Mundana foi lidando ao longo de uma trajetória, não em todos os espetáculos, mas foram espaços desafiadores, fora da caixa preta, outros lugares. Então, o que acontece conosco? Fomos estabelecendo relações espaciais muito específicas. Dentro disso, a gente considera o Máquinas do Mundo um pouco o ápice de um encontro entre artistas de outras áreas do teatro, para além do teatro. Então a gente está aqui presente, estou olhando para ela, Laura Vince, artista plástica, maravilhosa, que esteve conosco na direção de arte de vários projetos. Estou olhando aqui Rafael Matede, temos uma equipe de figurinistas simplesmente exemplar, que dialogam juntos há bastante tempo, e nossa iluminadora que foi para a Europa, mas estamos aqui inicialmente, é o Ricardo que está ali. Ricardo, que está aqui, que fez desde o início, estava conosco em A Queda. Nesse sentido, o Máquinas representou para nós uma espécie de radicalização de uma pesquisa nas relações entre essas áreas artísticas do teatro. Então é um espetáculo que a gente vai trazer para cá, dialoga, coloca em cena artes plásticas, literatura, a dança e o teatro. Nessa espécie de zona de contágio entre essas áreas, o que a gente tem é um espetáculo que trabalha com a narrativa, que a gente coloca a ação, né, agentes cênicos acontecendo em cena, e é como se a gente estivesse assistindo uma instalação ao vivo. Nesse trabalho, o coletivo escolhe, né, como norte para nós o poema A Máquina do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade, e correlaciona A Máquina do Mundo com 2 outros textos literários, que é o capítulo do Delírio, né, nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e um outro capítulo da Paixão segundo GH, da Clarice Lispector.
Então é isso que vocês vão ter. A partir de 6 de junho estaremos aqui. O processo de Máquinas do Mundo ele vai ser acompanhado por um ciclo de estudos que vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte com o Zé Miguel Wisnik, que vai trazer para a gente um olhar sobre o processo de criação dessa obra do ponto de vista da literatura e da música. Depois vem a Marta Boger, que também é uma estudiosa, uma professora da FAO, que está muito conectada com o trabalho da Laura e pode trazer um aspecto dessa materialidade plástica disso. E o Rafael Matete finaliza trazendo uma perspectiva, digamos, filosófica e ancestral sobre esse trabalho. Vamos lá, julho, agora agosto e setembro. Necrosapiens, por favor, Marcos Barbosa, que é o dramaturgo, autor do texto. É uma alegria estar aqui, né? Esse evento tão bonito que a gente está realizando aqui é de fato uma coisa que tem, sob diversas óticas, um contorno muito inédito. E eu estou feliz de ser parte disso. Eu me aproximei da Mundana, eu fui até o Auri, logo quando uma peça de teatro que eu escrevi ganhou um chamado para o edital do Centro Cultural São Paulo. E eu disse, Auri, eu estou chamando a Mundana para fazer esse espetáculo. Eu não queria só juntar pessoas para fazer algo e depois se desmanchar. Eu queria que a peça fosse feita numa comunidade mais estável. A Mundana me recebeu de braços abertos e a gente estreou essa peça alguns anos atrás. Eu estou muito feliz de voltar. É uma peça muito atual, porque também é um tema que está aí desde sempre, né? Que é a nossa briga de tentar, na linguagem, encontrar algum amparo para os sentimentos de limite e de finitude que a gente tem e sobre as dificuldades que a gente tem de lidar com isso. A montagem do Necrosapiens vem acompanhada, e eu já vou anunciar, né, que eu estou também na... Vai com tudo. Eu estou também no Pocket, que acompanha. Uma oficina de escrita criativa em dramaturgia, e a gente vai recortar o tema de ficção científica, que não é uma coisa que a gente toca muito quando a gente fala em dramaturgia no Brasil, mas a gente vai mexer nisso. Eu já estou pensando, né, tendo ideias, e eu acho que a gente vai partir para essa oficina da obra de uma autora chamada Emília Freitas. Eu não sei se vocês conhecem, mas foi uma autora cearense que escreveu, a primeira brasileira, a primeira pessoa brasileira a escrever no Brasil um romance de ficção científica foi Emília Freitas, no Ceará, ainda no final do século XIX. E a gente não sabe que isso existe, mas agora a gente vai saber e a gente vai criar a partir disso. E é uma alegria enorme dividir esse trabalho com a Mundana e com vocês. Obrigado. As 3 cores primárias é um texto inédito do Mishima, dramaturgo japonês que foi uma febre no Brasil no final dos anos 80, 90 e depois desapareceu. Então, gente que tem 45 para baixo, eu falo, nunca ouviram falar. Então, agora vão ouvir falar, vão saber. É um texto curto de jovens. E é o momento da Mundana dialogar com pessoas bem jovens, assim, entre 19 e 25 anos, esse elenco de 3 pessoas. É uma peça que se passa na beira do mar, numa tarde quente, e as pessoas estão muito sensuais, e elas entendem com as 3 cores primárias, jovens, pensantes e quentes, inteligentes, bonitos, assim, de desejo, desejantes de vida. São essas pessoas. E esse é o nosso diálogo. Todo mundo do entorno, né? A direção, eu vou fazer a direção, tá? A direção, as outras pessoas, a cenografia, todo mundo é mais velho. Então a gente quer exatamente isso, esse elenco de pessoas jovens, de novos. E aí, quem é essa geração? Essa geração Z. O que vocês pensam, o que vocês sentem e como é que a gente dialoga sobre isso, sobre o amor entre várias pessoas. Nesse processo vai ter uma apresentação de filmes, tá? E uma palestra sobre o Mishima, aberto para a cidade, para as pessoas conhecerem, e um ciclo de filmes que o Mishima também era ator, tem um filme sobre e tem filme que ele está no elenco. É isso, esse é o inédito, começa o ineditismo da nossa residência aqui. Dezembro e janeiro, eu vou dirigir um espetáculo aqui, chamado Amoricídio. A autora está aqui presente, Juliana Frank, por favor. A Juliana é uma escritora incrível de romances fantásticos e que já colocou em cena alguns deles, com o Nelson Baskerville, e são montagens muito interessantes que já passaram pela cidade.
E agora a gente se conectou para pegar esse texto, que na verdade ainda não é um texto, que desenvolver essa dramaturgia e colocar em cena a história da Valérie, que vai ser interpretada pela Gilda Nomati. A história se passa num parque de diversões, onde a Valérie trabalha vendendo algodão doces. Ela é uma atriz frustrada, que de fato nunca nada deu muito certo na vida dela, ela já tentou de tudo, mas nada se abre para ela, ela tem uma ilusão, inclusive em relação à ideia de fama, de ser famosa e de se colocar no mundo, mas ela sempre fracassa, ela sempre se frustra e ela acaba vendendo algodão doce. A Valérie foi criada por mim, é um sonho, é um personagem que eu sonho com ela. Eu já escrevi a peça, a primeira versão, faltam 10 páginas, estou tentando fazer caber. Mas se eu sair daqui eu vou conseguir. Não sei quantas versões vão ter, né? Eu vou entregar em agosto. Diante dessa fúria, dessa frustração, ela vai colecionando os ossos das vítimas dela, ela acaba ficando famosa na mídia, mas ela não, mesmo assim ela não é reconhecida, porque ela é uma famosa anônima, e aparece uma pessoa tentando copiar ela, um fã, desses fãs que existem hoje de serial killers, por aí, que viram esse fetiche midiático. E esse fã também começa a matar pessoas e no final das contas ela não alcança... Ficamos por aqui no Amoricídio, é um parque de diversões. É um fracasso engraçado. E sim, mas que também passa por um assunto muito importante, que é a saúde mental dos artistas. Esse lugar que é tão... sei lá, tão nem falado, né? A gente, fulano ficou doido, fulano abandonou, porque existe uma instabilidade na nossa profissão que às vezes deixa as pessoas realmente loucas. Estou usando a palavra de uma maneira aqui bem solta mesmo, mas é um assunto que essa peça vai passar por ele para a gente poder entender isso além do engraçado. Doenças do teatro, num outro projeto que atravessa isso tudo, é o último, tá? Que a gente vai falar aqui. É uma outra atividade que atravessa, que já começamos em março, que é um podcast, o primeiro episódio vai lá em setembro, e a gente vai fazer é uma série de 25 episódios. Aqui um deles é uma coisa que a gente se estendeu muito na relação com os curadores. Um dos curadores desse podcast está aqui, Alexandre Matti. Muito obrigado. É um podcast com voz de pessoas que fazem teatro no país inteiro. A curadoria do podcast é do Alexandre Matti com Vlad Lima, que é uma atriz, pesquisadora, artista de Belém, do Pará. Então a gente vai ter vozes nesse podcast que vão do sul ao norte, do leste ao oeste. A gente está tentando pegar de todos os estados, assim, se tem a ver com aquela temática. Uma das temáticas eu peguei do Mariano, que é essa doença, as doenças do teatro. É um dos episódios. Léo Ventura é o diretor, o roteirista desses podcasts junto comigo. Vem aqui, Léo. O podcast, a ideia, porque é um formato que hoje em dia está bastante... muita gente acompanha. O Auri mesmo é um grande ouvinte de podcast e ele tem uma premissa oral como o teatro, né? Então a gente escolheu o formato porque ele está bem estabelecido e ele é de fácil acesso, né? Todos os tocadores de música hoje em dia oferecem os podcasts também de graça, etc. A ideia é sair desse eixo Rio-São Paulo, né? E ir para os grupos mais que estão ocultos, assim, a gente queria descobrir um pouco o Brasil, o que se faz, grupos de 25, 30, 40 anos que estão produzindo teatro por aí, a gente desconhece. Escolas de teatro que têm formações assim, muito específicas e muito interessantes, por exemplo, a escola do Nós Aqui Travês, que é um grupo lá do Sul, Nego Fugido, lá da Bahia, o Pássaro de Belém do Pará. Então a gente quer trazer essas manifestações que estão ocultas. E o podcast é um ótimo meio para isso, é um formato que vai estar muito acessível. Ocultas pra gente aqui, né, que está nesse eixo, na verdade. Então, a gente considera também que é um material será de bastante acesso para pesquisadores também de artes cênicas, né? Então, e no final provavelmente a gente vai conseguir tentar pelo menos fazer uma edição desse podcast, o material todo,
e distribuir para as universidades, para as escolas de teatro, etc, etc. O Instituto Capobianco desenvolveu ao longo desses anos um rigoroso e incansável trabalho de estímulo e fomento do teatro e as artes com ênfase a novos projetos artísticos, olhares e pensamentos plurais, servindo de incubadora de processos criativos, acessível a todos os públicos e plateias. A prática artística, as pesquisas estéticas continuadas, marcaram esses 20 anos de atuação continuada. Agora, após um período de reestruturação, o Instituto Capobianco volta com uma proposta de residência artística com atividades ao longo de 10 meses, com uma das companhias teatrais de maior significância no cenário teatral da cidade de São Paulo, a Mundana Companhia. Sobre a maneira de construir obras duradouras. Sobre a maneira de construir obras duradouras. Sobre a maneira de construir obras duradouras. Quanto tempo duram as obras? Tanto quanto ainda não estão completas em obras. Pois enquanto exigem trabalho, não entram em decadência, convidando ao trabalho, retribuindo a participação. Sua existência dura tanto quanto, sua existência dura tanto quanto, convidam e retribuem, convidam e retribuem, as úteis requerem gente, as artísticas tem lugar para a arte, a sábia requerem sabedoria, as duradouras estão sempre para ruir, as planejadas com grandeza são incompletas, 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 são incompletas. Sobre a maneira de construir obras duradouras. Sobre a maneira de construir obras duradouras. Sobre a maneira de construir obras duradouras. Quanto tempo duram as obras? Tanto quanto ainda não estão completas em obras. Pois enquanto exigem trabalho, não entram em decadência, convidando a trabalho, retribuindo a participação. Sua existência dura tanto quanto, sua existência dura tanto quanto, convidam e retribuem, convidam e retribuem, as úteis requerem gente, as artísticas tem lugar para a arte, a sábia requerem sabedoria, as duradouras estão sempre para ruir, as planejadas com grandeza são incompletas, são incompletas, são incompletas. O que mais? São incompletas, ei! São incompletas, são incompletas, são incompletas, são incompletas, Sobre a maneira de construir obras duradouras.
Baruch FM apresentou. Eu vejo o teatro como um instrumento de provocação. Ah, o teatro pra mim é tudo. Hoje eu não vivo mais sem ele. Em produção. O teatro pra mim é a união de várias pessoas que tem algo a mostrar, que tem algo a falar pra sociedade. É uma grande responsabilidade. Casa lotada, energia muito boa. Simplesmente incrível. Termina aqui mais um Vozes no Palco. Apresentação a Frane Vanderlei. E continue com a programação da Rádio Baruch FM. Até um próximo programa. Vozes no Palco, na Baruch FM, um papo bem descontraído na sua web rádio.